Se ele não ofertar superávit primário, ele precisa ofertar liquidez, né? Durante os últimos 14 anos, nós fizemos superávites primários elevados. O superávit primário só foi cair em 2014, 2015, né? Mas isso não foi um perigo para o mercado. Tanto que eles continuam comprando os títulos públicos com a mesma taxa elevadíssima de juros. Por que não foi um perigo? Porque na conta única do Tesouro Nacional do Banco Central, os recursos reservados como proteção para os investidores, como segurança, serviço de segurança mesmo, a conta única do Tesouro é um serviço de segurança ao mercado financeiro, tinha mais de 940 bilhões de reais em março de 2016. Liquidez na conta única do Tesouro Nacional. É uma coisa absolutamente assombrosa que nós estejamos num país que faz 283 bilhões de reais em renúncias tributárias, não é? Que faz uma contenção de gastos ao ponto de gerar um acúmulo de liquidez na conta única que beira os 1 trilhão de reais, certo? Quase 1 trilhão de reais. Hoje, o disponível na conta única é menos que 900 bilhões, mas em março ele já foi mais do que isso, né? E se você pergunta por que isso acontece aos mentores da política no Ministério da Fazenda, eles vão dizer, porque nós temos que ofertar um colchão de liquidez ao mercado. Porque ninguém faz uma taxa de 14,25% ao ano sem ofertar esse colchão de liquidez. Esse dinheiro é um dinheiro esterilizado, né? Como a Fatorelli falou, o governo vende títulos da dívida pública, recolhe em reais e não gasta. Isso vira colchão de liquidez para futuros vencimentos da própria dívida. Aquilo ali são acúmulos de superávites financeiros de exercícios anteriores, né? Tanto que, quando a presidente Dilma foi pagar o que ficou conhecido como pedaladas fiscais, de onde veio o recurso? Da conta única. Foram pagos 72 bilhões de reais para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, que poderiam ter sido tirados da conta única muito antes, porque tinha muito dinheiro na conta única. Foi preciso passar pelo impeachment para mexer no dinheiro da conta única. E se pagou os 72 bilhões de reais. Agora, mais do que isso, o governo diz que gasta muito com previdência. Ele gasta mais ou menos ao ano, 434 bilhões de reais com previdência, certo? Que foi o que se gastou em 2015, a preços atualizados, 434 bilhões. Esses 434 bilhões vão atender a 28 milhões de beneficiários. O governo gastou, ano passado, 501 bilhões de reais com pagamento de juros, que beneficiaram menos de 100 mil pessoas, provavelmente 72 mil pessoas. É disso que nós estamos falando. Em 2015, o governo torrou em swaps cambiais 89,7 bilhões de reais, quase 90 bilhões de reais, certo? Então, um governo que faz, vou repetir, 283 bilhões de reais em desonerações, que paga 501 bilhões de reais em juros, né? E que gasta em swaps cambiais só para fazer hedge ao setor privado, para as empresas endividadas em dólar, quase 90 bilhões de reais. Onde é que está o problema? Será que o problema estaria, de fato, na Previdência? Só quero falar, por fim, da DRU, por favor. A desvinculação das receitas. Pode passar para o quadro, vamos para o quadro. Quanto representou a DRU? 34 bilhões de reais no ano de 2014. Passe mais um. Olha só, esse quadro é da Anfip. O valor da desvinculação das receitas da União, que vocês todos sabem o que é, não preciso esclarecer. 58 bilhões em 2012, 63 em 2013, 63,2 em 2014. O governo retira da Seguridade Social sem precisar definir onde ele vai gastar esses recursos, né? Então, quanto era mesmo o déficit? 85 bilhões de reais, o déficit. Um falso déficit. Pode passar, por favor. Por que é um falso déficit, né?
Antes de entrar no falso déficit, eu queria só mostrar uma coisa para vocês que é extremamente reveladora de como é tratado esse problema. De fato, nos últimos tempos, os 3 governos, Lula e Dilma, se notabilizaram pelos gastos sociais. Isso é incontestável. Incontestável que o gasto social reduziu a pobreza, incontestável que reduziu as desigualdades sociais. Mas qual foi, de fato, a política social que foi feita? Reparem que esse gráfico, essa tabela, ela mostra, em percentuais do PIB, as médias anuais por período. Primeiro governo Lula, segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma. De fato, o gasto com assistência social salta de 0,7% do PIB para 1,2% do PIB. Mas o gasto com previdência rondou ali o 8,6%. Não há nenhum crescimento exponencial desse gasto com previdência, aí 8,6% do PIB, certo? Os gastos com saúde tiveram um retrocesso, passaram de 1,7% no primeiro governo Lula para 1,5% no primeiro governo Dilma. Os gastos com educação, de fato, deram um salto de 0,7% para 1,2%. Mas reparem bem, 1,2% com gasto em educação de nível superior é exatamente o mesmo que o governo gastou em assistência social. 1,2%.